Alô, mundo, que a paz esteja convosco, Deus abençoe a todos. Uma noitinha de frio hoje, né? Mas glória a Deus, vamos ver se a palavra esquenta o nosso coração, pelo menos. Nós vamos ler Atos capítulo 13. E eu queria ler então o verso 25. Diz assim: Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou, o Cristo? Mas eis que após mim vem aquele que não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões irmãos, filhos da geração de Abraão, os que dentre vós temem a Deus, a vós é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas que leem todos os sábados. Embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Havendo eles cumprido as coisas que deles estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram da Galiléia a Jerusalém, são testemunhas para com o povo. E os da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nossos filhos, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho, és tu hoje. Não, peraí. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, e que ressuscitaria dos mortos, mas nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi os darei. Isso nós vimos ontem também, né? Pelo que também em outro salmo, não permitirás o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto a seus pais e viu a corrupção. Mas aquele de quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, isso notório, varões, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede aos desprezadores e espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra que não crereis, se alguém vou-lo contar. E saí dos judeus da sinagoga. Bom, vamos parar aqui no 41 e a gente volta depois, não é? Então vamos lá, o que está acontecendo? A gente já estava vendo ontem, né? Paulo, ele começa a pregar para os judeus lá, ele aproveita que eles estão estudando as leis, os profetas, ele aproveita o embate, eu ainda falei, né, que não tem como nós sermos um cristão verdadeiro se nós não nos voltarmos a estudar o Velho Testamento e a entender as coisas que falam acerca de Jesus e o que fala sobre nós lá, né? Como é a conduta que nós devemos ter. E o que acontece? Paulo, aqui no texto que nós lemos agora, ele vai reafirmar, ele vai lembrar dos Salmos, ou seja, ele está lá no Velho Testamento, baseando o que ele está ensinando de Jesus, falando que estava escrito que ele ia morrer, falando que ele estava escrito que ia ressuscitar, né? E aí ele vai então aqui, ó, no verso 38, ele vai dizer, ó, seja pois notório, varões irmãos, por esse que vos anuncia a remissão de pecado. Então ele conta a história de Jesus, ele conta como estava escrito na Bíblia de Jesus, conta o que aconteceu, conta como Deus ressuscitou, lembra os judeus que isso tudo era bíblico. É uma forma de ele dizer assim, ó, o que nós estamos fazendo aqui não é nada novo, não surgiu do nada, não é um movimento, não. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da palavra dos profetas que foram ditas acerca dele. E ele expõe todas essas palavras. E aí ele diz assim, por meio desse agora vos é pregada a remissão dos pecados, não é? A qual nós sabemos que é a única forma de nós nos achegarmos a Deus
é se nós realmente formos perdoados por Jesus. E aí eu queria lembrar, né, que se você não perdoa, esse negócio de você estar cantando aí de coração entristecido, né, esse negócio que não te aplaudiu, você descarta, eu amo, mas amo, mas não gosto. É meio confuso essas teorias, né, que surgem agora, eu não sei, a minha cabeça é muito limitada e eu, indouto, eu não consigo entender essas coisas, né? Você tem que amar, mas não precisa gostar. Como é que será que é isso que Jesus amou? Foi assim que Jesus amou? Ele amou o mundo de tal maneira que se deu para o mundo, mas ele não gostou do mundo? É isso? Os ensinamentos são esses? A gente precisa tomar muito cuidado, né, irmãos? Eu vejo uma teologia estranha rolando na internet às vezes e eu fico muito preocupado. Mas a remissão de pecados só por Jesus, não é por pastor, não é por missionário, não é por apóstolo, não é por ninguém, é só por Jesus, irmãos. Só por meio de Jesus nós conseguimos a remissão do pecado. E aí ele vai dizer, né? Ó, e vocês têm que tomar cuidado para que não caia sobre vocês o que o Velho Testamento, o que as Escrituras dizem pelos profetas. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está escrito sobre os profetas. Vede, desprezadores e espantai-vos. Que eu vou fazer uma obra, né? Que se você contar, ninguém vai acreditar. E aí o que acontece? Os judeus já começaram a sair. É o que eu sempre digo, né, irmãos? Quem quer pregar a verdade, irmãos, quem quer andar direito com Jesus, quem tem consciência do seu chamado e que não quer, sabe, perder a sua própria salvação para juntar números, né, estatística. Então esse tal vai ter problema, irmãos, porque o evangelho de Jesus hoje não é bem quisto pela igreja evangélica. O evangelho de Jesus hoje ele não é bem quisto no meio dos cristãos, né? Os cristãos não querem saber de evangelho hoje. Eles querem saber de qualquer teoria, de qualquer filosofia, qualquer misticismo que se crie, mas eles não se preocupam com a palavra, não se preocupam com o próprio caráter e personalidade de Jesus. É tudo muito estranho, né? O que está acontecendo. E se você for pegar, eu vou colocar, vou correr o risco de agora ser odiado por muitos, mas eu vou colocar esses judeus, para nós brasileiros, no papel dos crentes pentecostais, que aprenderam de uma forma, né, como judeus, eles tinham a lei, na verdade eles conheciam o que falava, eles estudavam as leis, eles estudavam sobre os profetas, eles sabiam tudo que estava escrito acerca de Jesus, eles sabiam quais seriam os sinais que ele era o Cristo, sabia como Deus operaria na sua morte e ressurreição. Paulo vai explicando isso e eles não querem. Assim são os crentes pentecostais hoje. Você vai ensinar a verdade para muitos desses crentes, eles não querem a verdade. Eles não querem mais saber de Bíblia. Se você dizer, a Bíblia diz, ele já começa a dizer que a Bíblia diz, mas no texto original, e que no texto em grego, e no texto em aramaico. Irmãos, a minha Bíblia é em português, eu falo português. Deus, quando me chamou pela língua portuguesa. Ok? Então, se você acha que a minha Bíblia da língua portuguesa não é o suficiente para a minha salvação, você vai ter que conversar com Deus, ok? Eu acredito que Deus me conhecia e sabia que eu só falava português e não me deu a oportunidade de aprender grego e aramaico, não é verdade? Então, o que acontece? Eu não posso duvidar da minha Bíblia em português. É claro, eu tenho uma versão mais antiga, eu tenho uma versão, né, que não está se modernizando. Eu acho que é muito mais seguro estudar por ela, por conta dessas mudanças todas que vêm acontecendo, mas a gente precisa, né, entender. Agora, tem crente que você não adianta você falar que está escrito na Bíblia que ele não quer mudar, ele que aprendeu daquele jeito e não sabe, acha que tudo é feito de qualquer maneira, que a obra de Deus é feita de qualquer maneira, que a Bíblia diz para não fazer, mas você pode fazer que Deus entende, que a Bíblia manda você fazer, mas se você não fizer também tá tudo certo. Então eu não consigo entender esse tipo de crente, cara. Eu fico, sabe, perdido. Às vezes eu vou participar de estudos, né, ou de reuniões onde a gente vai sentar com a Bíblia para debater acerca das questões doutrinárias, e a igreja deve fazer isso, não é um debate, não é uma contenda pela palavra, não. A gente vai ler e cada um vai dar sua opinião, e nós vamos rever na palavra de Deus se verdadeiramente isso é assim, qual é a definição da palavra. E aí tem muitas opiniões controversas, a gente aprende assim, não é errado a gente ter esse debate.
porque a gente tem que sentar e a luz da Bíblia esclarecer. Mas os crentes não querem fazer isso, não é? Se você ensinar, por exemplo, que Deus escolheu um lugar de culto e que a gente tem que tomar certos cuidados para cultuar a Deus, eles acham que não. Acham que crente pode sair fazendo culto onde quiser, da forma que quiser, e está tudo certo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que tudo que nós fizermos deve ser com ordem e com decência, não é? A Bíblia nos ensina isso, tudo. Então a gente precisa entender que algumas coisas fugiu da ordem, fugiu da decência. Principalmente essa questão desse modernismo, né, que a gente tem agora dentro da igreja evangélica e que eu não sei o porquê muitas pessoas não querem tirar. Eu desconfio que é o medo de perder os rebeldes, né? Eu acho que a igreja se apaixonou tanto pelos rebeldes que eles sacrificam as ovelhas hoje para deixar os rebeldes fazendo a obra. Eles matam a ovelha, eles lançam a ovelha fora para ficar com os rebeldes. Mas sabe por quê? Porque a ovelha, ela quer ouvir o que está escrito aqui, ó. A ovelha, ela quer ouvir o ensinamento da palavra de Deus. A ovelha, ela não quer ficar no modismo, ela não quer ficar em qualquer vento de doutrina. A ovelha, ela quer que o Senhor a leve por pastos verdejantes. E esse pasto verdejante é dentro da palavra do Senhor. Então ele quer ter segurança. Ele quer, quando eu digo assim, está escrito na Bíblia, eu prove para ele que está na Bíblia. Porque a ovelha, ela tem essa cautela. O bode, o lobo, vocês dizem, ó, na Bíblia está escrito que o sol é cor-de-rosa. Oh, aleluia, glória a Deus. Acabou quando você perguntou, por que você estava dando glória ali, irmão? Cara, não sei, mano. O pastor falou uma coisa meio assim, mas eu esqueci agora, né? Por quê? Porque não está nem aí com o culto, não está nem aí com a palavra, não tem reverência, sabe? Não quer aprender a verdade. Sabe o que eles querem? Barulho, não é? Barulho. O culto para muitos pentecostais, quando é bom, é quando o cara chega lá e começa a xingar a igreja. Eu não entendo isso, rapaz. Não entendo. O pregador vai, xinga a noiva de Cristo, a igreja da glória a Deus. Xinga a irmandade, a igreja da glória a Deus. Fala da irmandade e o pessoal glorifica. Eu não consigo entender esse tipo de igreja, rapaz. Fico perdido às vezes. E os judeus não queriam aprender. Eles tinham uma cultura deles, eles tinham um modo de pensar deles. Eu não estou dizendo aqui que eles não eram capazes de raciocinar, né? Eles tinham as bases deles para acreditar. Eles não queriam se abrir para a novidade do Evangelho de Jesus Cristo. Ainda hoje alguns não se abrem, né? E a gente tem que respeitar os direitos deles, porque Deus respeitou. Quem somos nós para desrespeitar, né? Aprendemos isso quando Pedro vai lá batizar Cornélio. E aí os rainhos da sinagoga, verso 42, gentios rogavam que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus, dos prosélitos religiosos, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes e exortavam-os que permanecessem na graça de Deus. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usados de ousadia, disseram: era mister que a vós pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que vos voltamos para os gentios. Não é? Então veja que Paulo está aqui dizendo para os judeus que a palavra era para ser pregada para ele. Que é, na verdade, irmãos, o que está acontecendo muito hoje também dentro da igreja evangélica, né? Se dentro da igreja você não consegue pregar, você vai para onde? Você vai calar a boca? Não, você tem que sair pelos valados, você tem que ir pelas vielas, pelos becos da periferia de São Paulo, você tem que ir para a rua, você tem que criar um caminho. Você não pode calar porque você não foi chamado para ficar calado, você foi chamado para pregar a palavra. E se as pessoas não querem a verdade, faz o que Jesus falou, baixa sacote a poeira do seu pé, vai embora, tem mais lugar para você ir, você não vai conseguir correr o mundo antes de que Cristo venha. Então não se preocupe com isso não, irmãos. Só que Paulo e Barnabé, eles são taxativos em dizer, né, que eles estão fazendo coisas contra o preceito de Deus, contra a verdade do Senhor, né? Aí no 47 diziam, porque assim nulo mandou eu te pus para a luz dos gentios, para que seja a salvação até os confins da terra. Deixa eu ler
46 também, vai. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, vos não julgais dignos da vida eterna, e eis que voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja a salvação até aos confins da terra. Então, Paulo, ele tinha uma certeza do seu chamado. Ele foi chamado para pregar, ele não ia desistir. O verso 49 ainda diz: e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitavam algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés e os principais da cidade. Porque quando alguém começa a te perseguir, quando alguém quer destruir o seu ministério, ele não vem te procurar, não é? E ele vai, então, fazer o quê? Ele vai dar um jeito de corromper quem está acima de você, quem tem autoridade sobre você para te impedir. É por isso que tem muito puxa-saco de liderança, é por isso que dentro da igreja, às vezes, a gente vê, infelizmente, né, que tem aqueles manipuladores, fazem de ovelhas, são lobos, né, e se vestem de cordeiros para poderem enganar essa liderança, que às vezes também deixa a desejar, que não procura examinar as escrituras para saber se é verdade mesmo o que ele está dizendo ou não, e aí acaba então se corrompendo. E aí ele vai tentar te bloquear. Mas como que ele vai tentar te bloquear? Ele vai mentir acerca da sua pregação, ele vai mentir acerca da sua... dos seus ensinamentos, ele tem que se levantar contra isso. Ele não pode simplesmente te acusar, ele tem que ter uma base para te acusar, e essa base vai ser dentro da palavra de Deus. Vai dizer que você é herege, vai dizer que você é um cubo de gelo, vai dizer que você... Tem tanta coisa que eles vão dizer, irmãos, que a gente realmente precisa tomar muito cuidado mesmo, porque a gente sabe que tem muitos desses que vão se levantar contra nós, irmãos, muito. Né? Com o tempo, irmãos, com o tempo, você aprende a viver livre, né? O sábio, ele disse que a gente deve viver fora da influência dos elogios e das críticas, né? Porque se você ficar preso a isso, você acaba morrendo com verdade, e a gente precisa disso. Então, se você tem o seu chamado, se você tem a sua convicção de que Deus se levantou para alguma coisa, não deixe se parar, não se intimide, irmãos, pela oposição daqueles que às vezes não compreendem o chamado de Deus na sua vida. E eu quero pedir a você então que mantenha isso na sua mente, mantenha isso. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, né? Todo ser que tem um chamado para pregar a verdade, todo ser que tem um chamado na obra de Deus, ele vai enfrentar oposição. Não pode ser diferente, irmãos, né? Eu até, quando a gente aprende um pouco mais sobre isso, né? A gente está estudando ainda, né? Mas quando a gente aprende um pouquinho, a gente começa a perceber que um dos indicadores de que você está no caminho certo é quando se levanta a oposição. É claro, né, que quando se levanta alguém contra você, você tem que fazer um julgamento. Quem que está falando de mim, né? Quem está querendo que eu mude? É alguém que tem um compromisso com a palavra de Deus ou é alguém que vive desgovernado aí? Porque se é alguém que tem uma responsabilidade com a palavra, por exemplo, se eu tivesse aqui fazendo as lives e, por exemplo, o Elias, né, me procurasse e falasse: "Ó, Alexandre, ó, melhor você parar com a live", ou ele entrasse aqui, ou o Eliseu, né, entrasse aqui e dissesse assim: "Ó, Alexandre, eu acho melhor você parar com isso", tal. Eu respeitaria. Por que que eu respeitaria? Porque eu sei que são homens de Deus, eu sei que eles têm um zelo pela palavra, eu sei que eles se preocupam com a vida espiritual, são homens de oração. Então pode até ser que num momento eu desse uma balançada, quisesse falar alguma coisa, mas eu entenderia que eles estariam me corrigindo porque eu estava fazendo alguma coisa errada, não é? Agora, se vier pessoas que não têm vida de consagração, são brigões, são pessoas que são desobedientes de pai e mãe, desobedientes às ordens eclesiásticas, desobedientes ao ministério, sabe? Pessoas
que em vez de pregar a palavra de Deus, fica contando historinha lá no púlpito da igreja para ficar chamando a atenção de quem? Das mulheres, né, da liderança, ou seja, daqueles que, embora sejam querendo servir a Deus, irmãos, muitas vezes são simplícios, não é? São pessoas mais inocentes. Por exemplo, há uma diferença. Se você levar, por exemplo, sei lá, meu neto de 10 anos para a igreja e levar um irmão de 60 anos, é muito mais fácil hoje você manipular o irmão de 60 anos do que o meu neto de 10. Por quê? Porque o homem de 60 anos, ele vai confiar de que você está falando a verdade. Meu neto vai procurar no Google se você está falando a verdade, né? Aquilo que você disse. Então, a essa geração já não se deixa mais manipular como a geração mais antiga, que às vezes não tem um acesso à internet, ou que não gosta, graças a Deus, né? Então, tudo isso a gente tem que parar para pensar. Tudo isso a gente tem que analisar. Agora, se for uma pessoa sem os gabaritos, né, da palavra de Deus, não pode falar. Tranquilo, eu nem ligo, não ligo. Sabe? Eu fico triste se eu souber que, por exemplo, alguém que está no caminho correto da palavra de Deus, sabe, que é alguém que tem um bom testemunho dos que estão dentro e dos que estão fora, se esse alguém, na verdade, se levantar, eu vou ficar triste, né? Eu vou orar a Deus, se for o caso, eu paro com o que eu estou fazendo, da onde eu fui repreendido, mas qualquer pessoa me repreender, não, né? Eu não fico triste. Sabe, eu sei que tem pessoas que não gostam daquilo que eu falo. Eu sei que tem pessoas que não gostam que eu falo sobre lei. Ué, mas eu vou falar o quê? Se eu estou lendo o Novo Testamento, o 5º livro do Novo Testamento, e estou na metade do livro, e quase em todos os capítulos eu deparei com a lei, como é que eu não vou falar da lei? Não é? Só se eu fosse louco. Só se eu fosse com a mente cauterizada, porque toda a Bíblia fala, né? Eu estou na metade daqui da história da igreja, Atos dos Apóstolos, né? Ou Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, por mais religiosos, mas aquilo que a igreja viveu. E eu estou na metade do livro e nós estamos deparando com lei. Ué, não é para falar? Pega a sua Bíblia e rasga então. Você tem coragem de deixar eu ver você rasgando e falar que você não vai praticar isso? Eu não teria essa coragem. Até porque eu nem acho que é coragem, eu acho que é loucura pura, não é? Então, eu sei que tem pessoas que não gostam que falo. Eu sei que tem pessoas que não gostam que eu falo dos mandamentos. Entendeu? Eu sei que tem pessoas que não gostam, que me perseguem, que me criticam. Eu tinha pessoas que andavam comigo e que porque eu falei do mandamento, acabou cortando a amizade, ué. Mas não está na Bíblia? Hã? Ah, pastor Alexandre, não, é que, sabe o problema? É que o senhor fala dos 10 mandamentos de Moisés, que Deus deu para Moisés. E nós, na igreja cristã, nós vivemos pelos 2 mandamentos que Jesus deu. Tá, eu vou encerrar hoje fazendo essa comparação, tá? Da lei de Moisés, não da lei de Moisés, não é isso que eu vou fazer. Vou fazer uma comparação dos mandamentos de Deus entregue a Moisés, certo? E dos mandamentos de Jesus. Então vamos lá. Você lembra onde está? É Mateus, que está os mandamentos de Jesus. E agora? Será que é em Mateus mesmo? Os fariseus, ouvindo ele, fizeram emudecer os saduceus. Reuniram-se no mesmo lugar. E um doutor da lei interrogou para o experimentar. Não era nem uma pergunta sincera, era só para experimentar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Olha só, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Depende toda a lei. Verso 40 do capítulo 22 de Mateus e os profetas. Deixa eu explicar para você, que às vezes tem preguiça de pensar. Ou às vezes não foi instruído para isso. Desculpa, foi a minha ironia e a minha burrice de ter feito esse comentário. Me perdoe. O que Jesus fez, irmãos? Os 10 mandamentos, eles são divididos em duas partes, certo? Do primeiro ao quarto mandamento é o relacionamento humano com Deus. São mandamentos que estão ligados ao meu relacionamento a Deus. Os 4 primeiros, vê lá. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de cultura e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, qual é o quarto mandamento, irmãos? Sábado, né? Ah, tá. Tudo isso relacionado no meu relacionamento com Deus. Os 4 mandamentos. Do quinto ao 10º mandamento, está relacionado da forma que eu vivo com o meu próximo. Com o meu próximo. O que Jesus está dizendo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Vou dizer uma coisa para vocês. Antes de eu ir para a igreja, eu trilhei muitos caminhos, certo? E um dos caminhos que eu trilhei foi o caminho do rock and roll. Eu gosto de rock and roll, não é gostava não, eu gosto de rock and roll, né? É claro que eu não vou ouvir as músicas que são consagradas, é claro que eu tomo toda a cautela disso, né? Mas eu gosto do rock, existe rock gospel também, né? Eu ouço rap gospel, e ouço rap sem ser gospel também. Depois, se você quiser conversar sobre isso, a gente conversa. Mas vamos lá. Só que eu tinha os cabelos bem mais longos, não é? E tinha um jeito de andar, um modo de ser, que na minha ignorância eu dizia o seguinte: eu não mudo. Não tenho que me faça mudar na vida. Eu gosto de ser assim, não é? Então, no tempo da minha ignorância, eu achava assim: eu não vou mudar meu jeito de ser. Por que eu vou mudar? Para pertencer a uma igreja? Eu tenho que me mudar para Deus me aceitar? Eu tenho que mudar, deixar de ser para frequentar a igreja? Eu não vou. Primeiro que, na época da minha ignorância, eu achava a impossibilidade de Deus me levar para uma igreja eu vestir social, né? Eu nunca tinha vestido social, nunca, na minha vida. Eu vim em 95, 94, no começo de 95, então, daí 25 anos da minha vida sem usar social. Às vezes camisa social eu usava com jeans, mas conjunto social mesmo não. Então, o que acontece? Eu achava isso. Quando eu fui para a igreja, eu não joguei minha roupa fora. Inclusive, eu fui repreendido porque eu estava com a camisa do time do Chicago Bulls de basquete norte-americano. E o pastor falou que era do diabo porque era um boi assim, né? Depois eu nunca estudei sobre isso, não vou entrar nessa questão. Mas eu fui para a igreja assim. E o que acontece? Quando eu comecei a mudar, não foi pelo mandamento. Foi porque eu comecei a me sentir apaixonado pela obra de Deus. Eu sabia que para fazer a obra de Deus, eu precisava mudar. Por quê? Porque Romanos diz que se alguém é fraco na fé, eu não tenho que fazer ele me engolir na minha visão forte de fé. Eu tenho que fazer o quê? Tolerar ele. Ao ponto que se o meu comer carne escandaliza ele, então eu não como. Certo? Então mesmo que eu tenha liberdade de fazer algumas coisas, para ir, por exemplo, em alguns ministérios ministrar a palavra de Deus, eu vou de terno e gravata. Certo? Alguns outros, eu sei que eu posso não ir, às vezes um culto, por exemplo, no lar, eu sei que eu, dependendo dos irmãos que forem, eu sei que eu posso ir mais cotidiano, assim, né? Então, quer dizer, por amor, eu mudei. Que é o que Jesus está falando. Pega os 4 mandamentos e você pega ele e coloca de uma forma diferente. Não olha para ele com o que você perde. Não olha para ele no que você deixa de... Olha para ele com amor. Ame a Deus.
Ame a Deus com toda essa força. Por quê? Porque quando você faz por amor, tira o peso da obrigação, né? E quando você faz por amor sem o peso da obrigação, é muito melhor. Uma vez eu disse para os meus filhos, que nós estávamos num debate aqui, e aí parece que foi dito, não lembro qual dos filhos, né? São 9. Um deles disse o seguinte: o pai é obrigado a sustentar a gente, a comprar roupa pra gente. Eu falei, não, obrigação nenhuma. Não tem uma lei na Bíblia e não tem uma lei do governo que me obrigue a comprar roupa para vocês, a alimentar vocês. Não existe, não é? Eles podem até vir aqui e pegar eles, levar para um abrigo, mas eles não vão me obrigar a comprar roupa e comida para os meus filhos, né? Podem me prender, mas isso é outra questão. Só que eu faço isso por quê? Porque eu amo. Então, eu queria comprar, vamos supor, uma bicicleta, né? De R$ 500, vamos supor. Mas um dos filhos precisa de um tênis. Então, se eu deixar de comprar a bicicleta para comprar o tênis para o meu filho, não é pesado para mim. Eu não vou ficar lamentando isso. Por quê? Porque eu fiz porque meu filho precisou. Então, o amor transforma a visão. E aí o outro, que ele não deixa nem ninguém questionar, ele diz assim: o segundo semelhante a esse é amar o próximo. E aí do 5º mandamento até o 10º é o quê? O próximo. Começando pelo pai e mãe, que se você não souber honrar seu pai e sua mãe, você vai se dar muito mal na vida, meu querido. Você perdeu a base de respeito. Então, o 6 é amar o próximo, que é o que ele vai dizer. O segundo semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele condiciona esse amor ainda, não é? E aí ele vai falar, desses 2 mandamentos depende toda a lei. Em vez de você ficar olhando para a lei de uma forma punitiva, em vez de você ficar olhando para os profetas de uma forma punitiva, Deus não quer que eu faça isso, Deus não quer que eu faça aquilo, ai, como é que Deus é chato, Deus não quer que eu faça aquilo outro. Garota, e aquela garota faz com que o coração dele se apegue a ela. Ele para de jogar. Por quê? É o amor. É o amor mais forte. É o amor que tem mais força. Então, meus queridos, a lei e os profetas dependem do amor. Não adianta eu querer guardar os mandamentos sem amor. Não adianta eu querer ser um observador da lei sem amor. Não adianta eu ir para a igreja sem amor. Não adianta eu ser pregador, não adianta ser cantor, não adianta eu ser o presidente da igreja Ministério Conchichina, não adianta eu ser o popstar do movimento gospel, não adianta eu ser o carismático que enche igreja. Se não tiver amor, eu não vou conseguir cumprir a lei. E aí eu vou ser esse pregador que vai na sua igreja e fala para você que a lei não existe, que a lei está errada, que você não deve observar lei. A salvação não é pela lei, é pela graça. Mas a graça me faz um observador da lei. Não tem como fugir dessa história, irmãos, não é? Então, eu não sou salvo pela lei, não. Jesus disse que a lei, ela depende do amor para ser cumprida, não é? E quem vai me dar esse amor é o mandamento? Não, quem vai me dar esse amor é a graça de Deus que vai me tornar capaz de amar. E aí a gente vai conseguir resolver isso. Então, irmãos, prestem bem atenção nos pregadores que você está ouvindo. Preste bem atenção nos pregadores que você está dando crédito, para que eles não distorçam a verdade da Bíblia na sua cabeça, irmãos. Se você estiver seguindo uma fé errada, você está fora do Evangelho, não é? Consequentemente, não vai poder participar daquilo que nós acreditamos ser a verdade para nossas vidas, promessas de Deus para a igreja do Senhor, que é um dia ir morar no tabernáculo de Deus com os homens, não é? Então tomem cuidado, irmãos. Vai ter levante? Vai. Vão te perseguir? Vão.
vão te fazer oposição? Vão. Vão fazer um monte de coisa para tentar te parar de pedir? Vão. Glória a Deus que vão. O problema é que Deus, quando enche a gente, é o que foi dito no final. Ele nos enche de alegria e do Espírito Santo, né? Então eu não fico brigando com as igrejas, eu não fico criticando igreja nenhuma, eu não fico criticando o pregador. Ah, pastor, tá vendo? O senhor amoleceu, tá dizendo que todas essas igrejas é de Deus. Não, tô dizendo que eu não brigo com elas. Cada um vai dar conta de si, não é? Eu não acho que todas as igrejas evangélicas pertençam a Deus. Eu não acho isso. Até pela discórdia que existe dentro delas, não é? Então, não posso dizer isso. Só que eu não vou ficar perdendo tempo para ficar falando de quem está fazendo errado, irmãos. Não vou. Sabe, o meu tempo é muito curto. O salmista diz que a vida, ela se compara à erva do campo, que ela nasce de manhã e à tarde já não existe mais. Olha a comparação da vida de um homem. Nascer de manhã e morrer à tarde. Né? Você acha que eu vou ficar perdendo tempo combatendo a igreja que está fazendo errado? Irmãos, eu tenho um livro a ensinar à multidão. Só isso. Esse é o meu foco. Eu tenho que ensinar isso aqui às pessoas que quiserem. Né? Porque eu aprendi quando Deus falou com o profeta que eu falo. Ouve, dá ouvido, quem quer. E quem não quer, eu não posso fazer nada. Eu não fui chamado para salvar ninguém. Cristo já fez isso. Eu não fui chamado para convencer ninguém de pecado. A Bíblia diz que isso é papel do Espírito Santo. Eu fui chamado para falar. E isso eu falo. E quem me conhece sabe o que eu falo. Não é? Às vezes entro em algumas coisas assim, meia doida. Às vezes a gente fala, né, coisas que a igreja não quer ouvir. Mas tudo bem. Eu não vou fazer de nenhum homem meu inimigo. O meu inimigo é o inimigo da cruz. O meu inimigo é o inimigo de Deus. Esse é o meu inimigo de verdade. Quem critica, quem fala mal, quem persegue, para mim não merece mais nada do que a minha compaixão. E eu ainda devo aprender a amar eles, né? Então eu não vou ficar falando mal, então eu não vou ficar perseguindo, não vou ficar combatendo. Quer aprender? Vamos sentar junto. Ah, pastor, tá errado. Beleza, pega o meu endereço aí. Entra aí, pega o meu endereço, vem aqui, vem me ensinar. Traga a sua Bíblia, tá? Para quando você falar assim, ó, no texto tal tá escrito. Em vez de dizer que eu tô errado porque você acha, que aí também não dá pra gente conversar, né? Mas pela Bíblia, se você trouxer a sua Bíblia, e dizer assim, Alexandre, o senhor errou aqui, tá? Eu venho aqui na live, e se você quiser estar presente, e peço perdão para os irmãos. Ó, irmãos, eu preguei tal coisa, eu falei que a lei ainda tem que ser observada, mas o irmão veio aqui e me convenceu de que a lei foi abolida. Então vamos agora desfazer de toda a lei também, né? Não é a lei que te agrada você segurar, não. Se não existe mais lei, vamos viver sem lei nenhuma. Porque depois quer quebrar uma, duas leis e o resto deixa. Então não dá certo também, não. Vamos fazer a coisa certa. Se não tem lei, vivamos sem lei. Eu acho que é baderna. Mas se você acha realmente que acabou a lei, então vamos viver fora da lei. A Bíblia condena. Você pode vir aqui que eu vou te mostrar que a Bíblia condena viver fora da lei. Mas se você quer assim, vai viver fora da lei. Só que faça tudo que está escrito na lei sem medo nenhum. Você tem coragem? Não, não tem, né? Então, é isso, meu querido. Mas que Deus abençoe a todos. Nossa irmã Daniele pediu oração, vamos orar por ela, pela família dela. Nossa irmã Vilma entrou aqui. Irmãos, eu preciso fazer uma justiça aqui, né? Eu sempre cito pessoas que me ajudaram muito na minha nova conversão. E sempre falo, né, irmãos? Estou ficando velho, a memória não vai. Mas tá aí, a nossa irmã Vilma foi uma pessoa que me ajudou muito na obra de Deus, irmão, muito, né? Com a sabedoria dela, com a mansidão dela, já mais experiente que eu na obra quando eu a conheci, e me ensinou muito. Então eu também louvo muito a Deus pela vida dela, e hoje, graças a Deus, ela está aí para a gente poder agradecer isso. E se você percebeu que eu não falei de você, e você fez parte desse grupo de pessoas que me ajudou, por favor, né? Me ajuda a lembrar e entra na live, e a gente vai te agradecer publicamente, porque eu acho que a gente tem que honrar, irmãos, as pessoas que nos ajudaram, não é? Hoje aí, eu estou distante um pouco de São Paulo, e nem sempre está dando para mim lá, né? Agora Deus trilhou um caminho ainda que me contém mais para o lado de cá,
Mas eu creio que se for da vontade dele, a gente vai se rever e vamos estar muito glória junto e contar as histórias que Deus permitiu que a gente vivesse pro lado de cá, não é? Pastora Mara, se um dia você vê essa live também, quero agradecer muito, né, a força que a pastora Mara me deu, o pastor Romildo, enfim, essa turma toda de Deus que me ajudou. Deus abençoe a todos. Amanhã, às 11h30, se Deus, às 10h30, se Deus nos permitir, estaremos de volta para falar um pouco mais da palavra de Deus. Um beijo no coração de todos. Orem por mim, aquele mesmo pedido, para que me seja dado no abrir da boca a palavra com confiança. Amém? Mas com temor, justiça, né? Sobre todas as coisas, com temor, justiça e amor, para não ficar aqui fazendo mal a ninguém. Não é o intuito e nem o desejo do coração de Deus. Então, uma boa noite. Te espero amanhã, em nome do Senhor Jesus.